Fala galera, continuação 2.0 aí da carteira Corona. Vamos entrando aí de novo. Deixa eu chamar o André Ridolfi. Pô, não tá dando pra chegar na carinha aqui, agora vai. Aí. Chega mais, Ridolfi. Ó, tô feliz que passou uma hora já, o pessoal continua aí. Acho que o pessoal tá gostando do Pô, conteúdo, hein? maravilha, fico feliz demais. E assim, ó, assim como nos investimentos, ó, timing é fundamental. Deu até para encher o copo aí, ó. Deu o Foi pessoal na fazer uma hora, hein? pausa no banheiro. É, não é fácil não. Mas Galera, de verdade, bom demais ver que o pessoal tá aqui. Espero que todo mundo retorne aí. Vão até dar um tempinho aí pro pessoal voltar. pois Legal é isso demais que eu ia aí ver todo falar. mundo participando. Boa. Engajando também, né? Derro... Mandando os comentários, as dúvidas. Bacana Que doido. demais. Derrola chegou aí. O Lucão, Fernando, Aburachid, Gabriel, Giovanni, Mari, beijo, Maroca. Mário Vitor, fala Marão. Ó, o Gustavão aí chegou também. Sibela entrou de novo. Então, eu vou só fazer um resuminho do que eu falei no final da outra, tá, Rodolfo, sobre os indicadores. Eu cheguei, depois de sair de 360 empresas para 190, dessas 190 eu analisei 5 indicadores delas. E esses indicadores, dois deles me falavam se essa empresa é lucrativa ou não é, dois deles me falavam se essas dívidas são sustentáveis ou não, e o último me falava se ela está cara ou não. Uhum. Porque esse foi um dos indicadores que eu mais gostei, na verdade, porque às vezes você fala, essa empresa é muito boa, vou investir, não tem medo, Magazine Luiza, né, Ambev, sei lá. Só que as empresas podem chegar a um momento que graficamente elas estão, o mercado entende que elas estão caras, a precificação que elas estão caras. Então elas podem realizar, elas podem é, realizar um prejuizinho a curto prazo. E aí tem até o exemplo da Coca-Cola, e esse exemplo da Coca-Cola, que aconteceu lá no mercado norte-americano, foi exatamente isso. O preço das ações da Coca estavam muito caras e o mercado entendeu isso, analisou esse indicador. E justamente por entender que o preço da ação estava cara, a força vendedora começou a ficar um pouco maior e a ação deu uma realizada, deu um prejuízo. Então não quer dizer que a empresa é ruim, que ela está começando a ter dívida e ela não está tendo lucro. Não. É só que naquele momento as ações podem estar muito caras. Então pode ser um momento de tirar um pouquinho o pé do freio disso. O que você achou Uhum. desses Acho que é legal três dar um passo tipos para aí? trás também. Pode verificar esses dados. Não é um número assim que é difícil de obter, não. Só de você fazer, por exemplo, balanço Petrobras, primeiro trimestre de 2020, você consegue acesso a todos esses indicadores que o Pedrinho está falando, e aí ele indicando também quais que ele acha que são mais interessantes da gente analisar, você consegue comparar, de repente você pega no mesmo setor, vou pegar no setor de varejo, aí você pega lojas americanas, Via Varejo, Magazine Luiza, e aí você consegue comparar uma empresa com a outra. Até uma coisa legal que você comentou, né, Pedrinho? A gente de fora, assim, quem está olhando, você pensa assim, que Renner, C&A, Riachuelo é mais ou menos do mesmo tamanho. Pô, todas estão no shopping lá, eu vou no shopping, eu vejo as lojas mais ou menos iguais, elas devem ter o mesmo tamanho. Vai pegar os dados para você ver quanto que cada empresa está lucrando, quanto cada empresa tem de dívida, margem líquida de cada uma.
Assim, são empresas completamente diferentes, mas que, assim, para quem está só olhando de fora, a gente não consegue perceber. Não, isso foi muito. Você continua me escutando? Que eu tirei o foninho aqui, você está me ouvindo? Disputando, tô vendo. Beleza. Isso realmente foi uma surpresa muito bacana, assim, justamente isso que você falou. Eu achei que elas tinham mais ou menos todas o mesmo patamar, então, investir 6 ou meia dúzia, dá na mesma, qualquer uma aqui. Mas são números muito diferentes. E aí você já olha para um banco, por exemplo, e para outro banco, e você fala, nossa, são bancos completamente diferentes. Então, isso está me dando muito mais leveza para investir nesse momento, sabe? Uhum. Mas aí, deixa eu passar então para um exemplo para ficar muito claro para a galera. Se ficou um pouco confuso nesse momento assim dos nomes que eu falei e do que cada indicador basicamente fala da empresa, eu vou pegar um dos setores que é o setor de utilidade pública. Esse setor vai ficar muito claro para a galera. Utilidade pública: água, energia e gás. Esse é o setor utilidade pública. Eu ainda acho que é um setor que pode até sofrer na crise, mas é um dos setores que vai sofrer menos. Porque a gente vai precisar de água, energia e gás. Sendo em casa, sendo na empresa, sendo aonde for. É um setor que eu estou considerando um setor interessante para esse momento do corona. Resiliente, eu acho que é uma palavra boa. Resiliente, muito bom. Então, assim, esse setor utilidade pública, ele tem esses subsetores: água e saneamento, energia elétrica e gás. E dentre esses subsetores, tem diversas empresas. Vou ver se eu consigo aqui. Deixa eu mudar de novo aqui para vocês verem. Ó, peguei o setor de... Esse aqui são só todos os setores. Galera, esse aqui é o site da B3, tá? b3.com.br. Você consegue ver todos os setores da bolsa: bens industriais, comunicações, consumo cíclico, consumo não cíclico, financeiro, etc. Eu cheguei aqui então em utilidade pública, falei desses três agora com vocês: água, energia e gás. E aí eu clico em cada um deles. Quando eu clico, por exemplo, em água, essas são as empresas listadas na B3 de água. Casan, Sabesp, Copasa, Sanepar, Iguaçu e Sanesalto. Então, qual dessas empresas que eu vou... Eu acho que o setor de água ele não vai ser muito impactado negativamente, certo? Certo. Mas qual dessas 6, então, que eu vou analisar? Chego aqui na carteira Corona, na minha planilhinha, vou fazer um filtro aqui. Vou colocar o... não, esse aqui é de utilidade pública. Beleza, água e saneamento. Consigo ver aqui todos os indicadores dessas empresas. Ó. ROI, o ROI dos últimos anos, o ROIC dos últimos anos, preço sobre lucro, dívida líquida sobre patrimônio líquido, e chego numa conclusão. Basicamente, o Trade Map... Você falou de qual plataforma aí, Ridolf, antes? Não, eu tinha falado da Moneon, mas era mais para controlar os gastos. Mas o Trade Map eu indico, muito boa essa plataforma. Cara, sensacional também o Trade Map. Aí eu chego aqui, por exemplo, na Copasa. Vocês estão vendo aqui Copasa, eu já vi aqui o ROI dela. Aí eu vejo aqui os indicadores, né? Eu peguei aqueles 5 que eu falei. Todos os 5 tem aqui nesse Trade Map. E aí eu consigo chegar numa conclusão. Basicamente, dentre essas, só como exemplo, eu vi que a Copasa e a Sabesp são as melhores dentre essas. Então, eu fico mais tranquilo de colocar o meu dinheiro na Copasa agora, apesar de não ser talvez a primeira que eu gostaria de investir, é uma empresa que eu posso colocar como análise. Exatamente. Assim, na minha carteira de observação. Essa carteira Corona que eu estou falando, não é que eu vou investir em todas essas empresas. Eu vou mapear aí umas 30, 20 empresas e eu começo a mapear elas. Aí eu estou monitorando. Ó, a Copasa está dando uma fraquejada. Aí, por exemplo, a CEMIG de energia tá ficando melhor. Aí eu vou escolhendo. Posso pedir ajuda de especialistas, posso ler sobre essas empresas especificamente.
Mas o grande aprendizado, então, é o seguinte. Quando você vai casar com uma empresa ou virar sócio dessa empresa, é legal você fazer uma análise, mesmo que simplória, para você criar sua própria metodologia. Eu criei essa metodologia baseada em 5 indicadores, cheguei numa carteira que eu estou analisando agora, e nessa carteira eu vou definir quais são as 5 ou as 10 empresas que eu vou querer investir e deixar aí 2, 3 anos, se essa for uma estratégia, para ver como que vai ser o rendimento dela. Inclusive, a gente conversou por mensagem, Rodolfo, para depois fazer análise entre essa carteira e a Bovespa como um todo, ou a poupança, só para a gente fazer ver se ela está performando melhor. Se está performando melhor ou não. Só puxando um gancho aqui que eu acho que é interessante, às vezes a gente tem algumas teses de investimento, digamos assim, que é bem essa tese que você está falando. Provavelmente, esse setor de água, saneamento, ele vai ser um pouco mais resiliente que outros. A Paula mesmo comentou aí um pouco mais cedo que a pandemia trouxe luz, né, para essa questão. O investimento em água e saneamento precisa aumentar muito. Se isso é uma tese forte, se você realmente acredita nisso, depois de pegar essa análise e olhar esses indicadores que a gente está comentando, não necessariamente você tem que escolher uma empresa só. Talvez você perceba que uma delas é underperformer mesmo, é realmente a disparada melhor do mercado, mas pode ser igual você falou, tem 2 que são melhores. Você não precisa também, até aí está a diversificação. Você não precisa apostar todas as suas fichas em uma empresa só de setor. Se você acha que o setor como um todo ele vai performar bem, você pode investir em 2, 3 empresas, talvez possa ser até mais inteligente fazer isso. Você vai correr menos riscos do que falar, não, eu acho que o setor de varejo vai crescer, e aí você escolhe uma empresa só de varejo, mas aí você escolheu a empresa errada, que aí teve alguma crise, alguma polêmica, e aí, assim, a sua tese estava correta, todo o setor subiu, mas aí você deu o tiro errado, digamos assim, você escolheu a empresa errada. Então, acho que é legal, assim, a partir do momento que você vê, pô, eu acho que esse setor aqui vai estar bem, e você consegue perceber que essa tese vai se confirmar durante um tempo, você pode investir em mais de uma empresa daquele setor ali, talvez seja até interessante você fazer isso, né? Com certeza, mais uma maneira de diversificar, né? Eu acho super válido mesmo. Inclusive, eu estou fazendo isso com vários setores ou subsetores. É difícil, às vezes, você escolher uma, porque geralmente tem 2 grandes concorrentes. E se elas têm números parecidos, números bons, às vezes você pode ficar analisando as 2, e isso não tem problema nenhum, não. É só mantendo a sua análise e ajuda ainda a diversificar mais. O que eu posso fazer, Rodolfo, também para a galera aí, todo mundo que estiver escutando, se vocês quiserem que eu compartilhe essa planilha, vocês podem me mandar uma mensagem no direct, só falando, manda o e-mail de vocês e fala, quero a carteira Corona. E aí eu compartilho essa planilha que vocês podem tomar as decisões de vocês baseado nesses números, tá? Legal, interessante. Eu mandei aqui agora nos comentários, eu mandei o fundamentos.com.br, que é um site bem legal, que lá você consegue acompanhar todos esses indicadores das empresas, e aí então você entra no b3.com.br, vê qual setor que você quer ver, a partir do momento que você escolher as ações, você pega o códigozinho lá e coloca nesse site, que aí você consegue acompanhar, né, os últimos balanços da empresa. Boa. Esse site é bom, eu gosto dele também. Ó, o Gomes chegou aí já falando, quero dinheiro, solta as dicas braba. E o cara chegou aos 40 do segundo tempo e já tá querendo a receita mágica, hein, Rodolfo? Perdeu as dicas, hein? Todo mundo vai ser milionário, menos o Gomes, coitado. Não, brincadeira à parte. E acho que esse é até um gancho para depois a gente falar de mais conceitos igual do longo prazo, hein? Vamos continuar aí sobre a carteira Corona, depois a gente fala sobre o longo prazo. É isso aí, é isso aí. O Lucão tá de olho, ó. Desde a primeira live aí, ele mandou uma risada e agora ele tá de olho, vai ficar muito mais rico que o Gomes. Ô, Rodolfo, mas assim, em resumo, o que eu só queria falar pra galera é, primeiro, eu posso mandar essa planilha, novamente, me manda, no final da live, chega lá na sua saúde financeira e escreve para mim, me manda a carteira Corona e com seu e-mail embaixo, eu vou mandar para todo mundo, tá? E aí vocês vão ver todas as empresas lá. E assim, a sugestão que fica para vocês vocês têm que começar a investir
tem que começar a ser um pouco mais ousado, entrar na renda variável, para não entrar no escuro, para não entrar nas cegas, além da dica do Ridolf de empresas conhecidas, de escutar especialistas, vocês podem também criar uma metodologia própria baseada em indicadores, porque isso vai fomentar a sua escolha, né? Ah, eu quero investir na Ambev. Por que na Ambev? Primeiro, porque eu gosto muito de tomar cerveja, eu vejo a Ambev em todos os supermercados, ela é uma empresa gigante, eu escuto falar ela. Os especialistas falam muito da Ambev, que a Ambev é uma empresa sólida, o gráfico dela é bom. Eu olhei nos meus indicadores e ela realmente é uma empresa lucrativa, não tem muitas dívidas. Então aí sim vale a pena eu entrar na Ambev, não só por achar, por querer, né? Basicamente é isso, assim, era isso que eu queria compartilhar, de pensar em criar uma metodologia própria, enquanto isso escutar de especialistas e tá à disposição aí essa carteira também, quem quiser é só mandar. Exatamente. A gente fez um box também, né? Antes de começar a live, a gente recebeu umas perguntas. E teve uma pergunta, por exemplo, que eu achei interessante. Na verdade, eu nem acho interessante abrir muito a carteira de investimento, não. Acho que acaba, de alguma forma, influenciando, fazendo com que as pessoas que não queiram estudar tanto, elas acabem comprando uma ação que elas não conhecem tanto. Eu não acho que isso é interessante, assim. Mas teve uma pergunta do Matheus Felício de qual que é a sua carteira de investimentos. Eu acho que é interessante assim, falar que eu tenho 20 a 25% da minha carteira e justamente nessa tese do que eu acho que vai acontecer com o futuro. Então, assim, eu acredito que a educação à distância, por exemplo, ela vai crescer muito. Eu acho que esse movimento todo que aconteceu na pandemia só catalisou. Isso vai acontecer ainda mais rápido. Eu acredito que os bancos digitais, em pouco tempo, eles vão tomar o lugar desses grandes bancos que a gente fala. Então, assim, acho que Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eles vão perder espaço para esses novos, por exemplo, o Banco Inter. Acredito na questão do transporte, as pessoas vão ter cada vez menos carros, então, assim, empresas de aluguéis, eu acho que elas vão crescer. Questão do alto luxo, por exemplo, eu acho que as pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas mais abastadas, elas não sofreram tanto quanto as outras camadas. Então, se eu for investir numa empresa, eu prefiro investir numa empresa que é mais direcionada para esse alto luxo do que para as camadas mais pobres da população. Então, a gente precisa pensar nisso também, sabe? É justamente aquela questão que a gente citou dos ciclos, de entender como que estão os ciclos. Eu vou contar um caso também que é uma curiosidade, assim, que no passado eu falava muito, eu gostava, mais ou menos de setembro a outubro do ano passado, eu gostava de falar para as pessoas que perguntar, né, se elas sabiam que 25% dos porcos tinham morrido. E o pessoal ficava assim, uai, como assim você está inventando? É uma piada? Que história que é essa? E realmente aconteceu. Eu não sei se vocês sabem disso, mas assim, 25% dos porcos ano passado foram sacrificados por conta da gripe suína na Ásia. E aí eu contava isso, assim, com uma forma interessante, não é legal, claro, mas assim, naquele papo de bar. E depois eu comecei a pensar, pô, será que são as consequências disso, né? O que vai vir depois disso? Pensei, pô, se a oferta de proteína animal na Ásia está diminuindo, muito provavelmente as empresas brasileiras exportadoras vão se dar bem com isso. E assim, dito e feito, foi o que aconteceu. A gente viu no início desse ano, teve um boom, né, de exportação de proteína animal, porque eles não conseguiram, né, no caso, dar suprir, né, toda a demanda que estava acontecendo, ainda mais depois do coronavírus, que suspeita-se, né, tem quase 96% de chance que surgiu a partir dos wet markets, né, que eles falam na China, que é aqueles mercados a céu aberto. Então, como esses mercados foram fechados ou estão passando por uma fiscalização mais forte, muita gente não está conseguindo comprar desses fornecedores. Então, isso está beneficiando muito as nossas empresas de proteína. Então, é importante isso. Assim, eu acho que não só também se apegar aos números, que é como a gente falou, olhando para o passado, esses dados de retrovisor. Vamos tentar pensar, olhar para frente. Como que você acha que vai ser o futuro? Só citando um exemplo, por exemplo, Petrobras. Será que no futuro a gente vai usar mais ou menos petróleo do que a gente usa agora? A gente já tem essa discussão assim de usar menos petróleo, usar energia mais renováveis, já tem muito tempo. Mas cedo ou tarde isso vai acontecer. Então, assim, você comprar uma Petrobras hoje, pensando na valorização para, sei lá, talvez até 5 anos, ok. Mas daí em diante, eu acho que a coisa vai mudar um pouco o cenário. Talvez seja melhor você
investir numa empresa que está trabalhando num protótipo de carro elétrico do que pensar que a gente vai estar consumindo cada vez mais petróleo, assim, sabe? Demais, carro elétrico agora. Isso tudo que você está falando, Rodolfo, eu acho que é muito importante porque o que eu falei na minha análise da carteira Corona foi basicamente analisar indicadores e números passados que vão me dar mais poder para definir o futuro. Mas o que você falou também é sobre antecipar tendências, basicamente. E eu acho que assim, quando você consegue antecipar uma tendência, é aí que você consegue mudar de patamar. Isso muda o jogo. É uma Magazine Luiza, enfim, são empresas que você entra nela quando ela ainda está num valor relativamente baixo e você casa com ela até entrar num valor que, quando vira notícia, já passou, né? Exatamente. É aquilo que a gente estava falando. Isso de antecipar tendências é um trabalho que vocês podem fazer consigo mesmos, imaginando tendências. Estamos no corona, hoje todo mundo de home office. Será que a galera vai parar de alugar prédios comerciais? Será que a gente... né? Exatamente tudo isso que você começou a falar com bons exemplos da Petrobras, da Localiza, JBS... Mais um exemplo aqui, que eu acho que até responde a pergunta do Lucas que você colocou em destaque. Qual dica vocês dão para quem trabalha o dia inteiro e não consegue acompanhar as movimentações do Ibovespa? E casa um pouco também com a do Gomes, só um passo para trás aqui, legal vocês pensarem assim e trabalharem bastante, porque é daí que vocês vão tirar o dinheiro para investir. A importância da gente fazer aportes todo mês ali, uma coisa subsequente, você não pode parar de aportar, não adianta você falar, só tem R$1.000 aqui e quero multiplicar por 100, não. É trabalhar, botar a bundinha na cadeira mesmo, todo dia você pegar, receber seu salário ali e parte desse salário você investir. Mas uma coisa que eu acho que é interessante para quem não tem tanto tempo é começar a perceber também, enquanto consumidor, as coisas estão acontecendo. Então, assim, às vezes, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, não é uma recomendação de compra aqui, mas eu resolvi investir em Centauro depois que eu fui numa loja deles, ali no BH Shopping, e eu vi como que eles mudaram completamente a estrutura. Eu estava acostumado com uma loja, quando eu cheguei lá era uma loja completamente diferente, muito mais Qual loja que você está falando, digitalizada. Oi? Qual empresa que você está falando? Da Centauro. Ah, Centauro. Centauro, boa. ali no BH Shopping, uma loja completamente digitalizada, totalmente diferente. O contato dos vendedores dava para perceber que era diferente. Então, tentar perceber no nosso dia a dia também quais são as empresas que estão se destacando. Aí é aquele exercício de entrar, ir atrás da informação, ver se realmente por trás, no background da empresa ali, esses números fazem sentido, eles corroboram com aquilo ali que você está vendo no físico, digamos assim, né? E a partir disso você fala, não, beleza, essa empresa aqui ela não está com uma dívida grande, ela está com um retorno interessante, então acho que pode ser interessante aqui investir nessa empresa. Então, assim, no dia a dia você consegue ir percebendo, assim, essas empresas que estão se destacando, né? Teve, inclusive, por exemplo, e volta também naquele assunto que a gente falou de investir naquilo que você conhece. Então, às vezes, você está num setor, assim, você é um médico e você atende determinado plano de saúde, então você consegue identificar quais são os planos que são menos burocráticos, quais que pagam em dia, quais que têm um atendimento legal, daqueles que não. Então, você já consegue identificar ali qual que provavelmente vai ter um potencial, vai ter um ganho a longo prazo e qual que não. Por exemplo, cliente de banco, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui é cliente de banco. Então, você pode falar, de acordo com a sua experiência, pô, eu estou satisfeito com o meu banco hoje? Eu acho que ele me atende de forma adequada ou não? E a partir disso, você já tem resposta de assim, ninguém quer ser sócio de uma empresa que não gosta, que não acredita, sabe? Então, acho que é isso. Pensar quais empresas que você é cliente, quais são as que você confia e sabe que elas são interessantes, acredita no modelo de negócio legal, né? E a partir disso, aí você vai procurar mais informações. Corre atrás desses números, ver se faz sentido ou não, e a partir disso você toma suas decisões. E só complementando a sua resposta, eu acho que não tem um mito também sobre eu preciso estar atento a toda hora, o mercado ele é muito volátil. Não precisa de ficar olhando diariamente, nem semanalmente, dependendo da sua estratégia. Você vai analisar as empresas que você quer casar e buy and hold, né? Você compra, espera e é isso mesmo. Não tem assim essa necessidade da correria do dia a dia, você ficar analisando, abrindo gráfico, olhando home broker.
às vezes você mais sofre olhando home broker do que realmente e toma medidas precipitadas do que realmente toma ações que fazem sentido, né, Rodolfo? Eu mesmo, eu te confesso que tem semanas que eu nem olho o que está acontecendo. Eu olho porque gosto, né? Então, assim, eu faço isso por prazer, quando eu tenho tempo, na hora do almoço e tal. Mas não é Mas recomendado, tem né? algum... cara, não precisa. Você não precisa Assim, ficar... o Lucas até perguntou aí, o outro Lucas aqui, fala para o momento certo de retirada, né? Na verdade, não existe um momento certo. Eu acho que assim, está muito ligado a objetivos, né? A gente espera que isso seja um investimento a longo prazo, então é isso que você falou, pô, não vou nem olhar. Agora, você está associando isso, por exemplo, a um gatilho. Ah, essa empresa específica aqui vai lançar um software novo, um produto novo no mercado. E eu acho que quando ela lançar, vai dar um boom. Então, você investiu, depois subiu, já é a hora da retirada. Então, assim, depende muito de objetivos, depende muito de estratégias. Não existe uma hora certa. É só Eu terminando tenho... de falar de Marfrig, por exemplo, que eu estava falando, que eu consegui... Eu saí com 45% de lucro dessa ação. Então, se a gente for até comparar com os 3% aí, a gente vai ter, sei lá quantos anos, aí 15 anos de investimento em renda fixa. Por que que eu decidi sair dela? Eu estava no Twitter, que eu acho que é uma ótima fonte de informação, se você souber filtrar quem são as pessoas que você segue lá. Eu estava no Twitter e eu comecei a ver a galera compartilhando reportagens sobre o risco do coronavírus nas plantas, né, que é onde as pessoas fazem o abate dos animais para exportar. E isso me ligou um alerta. Eu falei, não era na Marfrig, foi na BRF, mas isso ligou um alerta. Eu falei, pô, se isso realmente acontecer, vai ser um puta problema. E aí eu já quis me antecipar. Aí eu falei, ah, não, eu já tô com 45% de lucro, deixa eu sair aqui, que eu acho que é uma hora boa. E aí eu resolvi Mas, sair, e desde que eu saí, realmente, aconteceram casos, foram confirmados casos, se não me engano, parece que de uma empresa que eles fizeram testes ontem, acho que 6 ou 7% das pessoas estavam infectadas com coronavírus. Então, isso fez com que o mercado inteiro de proteína ele caísse bastante. E, assim, uma rentabilidade que eu tive de 45%, ela poderia ser, sei lá, de 30 ou 20 se eu ainda tivesse com eles hoje, sabe? Então, vai muito de uhum. objetivo. Não existe uma hora certa, mas tem que estar atrelado com suas estratégias, né? Boa, eu tenho uma opinião também sobre essa pergunta do Lucão. Ele perguntou se tem hora certa para sair, é isso, né? Para vender. Eu acredito que tem 3 momentos que você pode, apesar de que, igual o Ridolfo falou, não existe certo e errado. Cada um tem a sua estratégia, mas tem 3 momentos, na minha opinião, que você pode pensar em sair. A primeira é quando você cumpriu o seu objetivo. Se eu definir uma estratégia, minha estratégia é chegar a X% ou deixar X tempo, beleza, cumpri o meu objetivo, eu saio. Porque eu alcancei meu objetivo. Segundo, mudança de tendências. Então, eu estou investindo nessa empresa porque a tendência é positiva para ela. Coronavírus. Ou tô sentindo que tem alguma outra coisa. Ah, agora a Petrobras, já estou olhando meio torto. As Guerra do notícias, petróleo. guerra do petróleo. Aí, o que eu acho? Vou sair. Não é uma mudança de tendência. Antes era assim, agora é assim, então eu não quero. E terceiro, é se você tiver uma outra oportunidade melhor de um outro investimento. Porque, beleza, eu estou aqui na Copasa, porque eu acho que é um setor que não vai ser muito prejudicado. Ela é uma empresa que não tem muita dívida, ela está crescendo. Só que eu posso ter a Via Varejo, que está crescendo assim. Então, o que eu quero? Manter a Copasa assim ou a Via Varejo assim? Eu posso Perfeito. buscar outras oportunidades também. Tem até um axioma, né, que eles falam do axioma de Zurique, que é inclusive um livro que eu recomendo bastante, que ele fala que tem um aqui, é o terceiro grande axioma, quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Eu acho que isso é importante. Às vezes você Esse é sabe que a bom. empresa ela tá assim, quase à beira da falência, igual a Oi, e tem gente que insiste e fala, não, vai mudar e não sei quem quer comprar e tal. Eu não acredito Tem, nisso. Assim. Eu tem quero ser gente que sócio não de é. empresa boa. É isso aí, tem gente que não é investidor, é torcedor, né? Exatamente. Não, tá complicado. Acho que quem é cruzeirense igual eu já tá passando raiva no futebol, quer arrumar outros lugares para torcer. Até puxando esse gancho aí também que eu acho que é legal, citando o Cruzeiro como exemplo aí, só para contextualizar, eu sou cruzeirense, Pedrinho atleticano. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em 2018, 2019, 2017, 2018.
mas em 2019 a gente viu as consequências de tudo que foi feito. Foi um trabalho que foi pensado em curto prazo, então assim, as pessoas não pensaram no impacto que isso iria causar, ou às vezes até pensaram, mas tinha outros interesses, né? Mas assim, todo o trabalho que foi feito, ele não teve um resultado positivo, mesmo tendo os títulos, pela falência que eles deixaram, a situação de falência que eles deixaram o clube. E em contraste com isso, você pega, por exemplo, o Atlético Paranaense, eles foram campeões em 2019, e só que eles fazem um trabalho muito legal, de longo prazo, de revelar atletas de base, de não pagar altos salários. Então eles perderam os dois melhores jogadores do time que foi campeão, justamente porque eles não quiseram pagar. Exatamente, eles querem ficar no verde, não querem fazer loucuras. E aí, até traçando um paralelo com o seu time agora, Pedrinho, mais ou menos o que o Atlético está fazendo, assim, de às vezes pensar num trabalho muito de curto prazo e contratar um técnico que é caro, jogadores caros, e não pensar em como que isso, a longo prazo, quais são as consequências disso, né? Então, acho que, sim, é importante. Todo mundo aqui, é claro que, assim, a gente não tem como falar qual que é a expectativa de vida de cada um, mas todo mundo quer chegar lá no final da vida lá com uma qualidade financeira para poder realizar seus sonhos, fazer suas viagens. Não é um jogo de curto prazo, não é o lance de você ficar rico semana que vem e esbanjar. Não, é um lance de você saber que no futuro você vai ter uma condição legal para dar para você, para sua família, realizar seus sonhos, conquistar seus objetivos. Então é muito melhor se concentrar num ganho pequeno, mais constante, do que se aventurar em qualquer loucura e falar, nossa, essa ação aqui vai explodir, e entrar numa ação numa empresa que você nem sabe o que faz. Então acho que assim, é mais esse jogo de longo prazo, assim, ser mais coerente e ganhar aos poucos do que querer, vou ganhar na Mega Sena com essa ação aqui, porque alguém me contou que ela vai valorizar 1000 vezes aqui. Boa. Vamos fazer as últimas perguntinhas, então, e depois a gente dá indicações de livros, de cursos, de podcast. Pode ser, Ridolfo? Pode ser. Eu acho legal, até minha tia falou que vou usar o exemplo do Cruzeiro para voltar ao tema lucratividade versus rentabilidade. O Cruzeiro foi lucrativo, mas foi rentável? Na verdade, ele não foi nem lucrativo, né? A gente viu pelo último balanço aí que só de prejuízo foram 390 milhões no último ano. Então, assim, mais de 1 milhão de prejuízo por dia. Então, assim, é difícil gastar isso. É bem difícil. A gente pode pensar que ele foi lucrativo só se for pensando em títulos, né? Se o lucro fosse títulos, aí ele foi lucrativo, mas não foi rentável. Mas realmente, financeiramente, 1 milhão por dia, vai saber jogar dinheiro fora. Mas aí a corrupção também, o buraco é mais embaixo, né? Mas, assim, é até um alerta também, porque isso acontece nas empresas, né? É uma coisa, assim, o que eles chamam de governança corporativa, que é o quanto que as empresas elas prezam, né, pela transparência, pela credibilidade de suas atividades, que é uma coisa muito importante da gente olhar também na hora de investir. Eu, por exemplo, eu não invisto, por exemplo, na Vale. É uma coisa, um princípio meu. É um dinheiro que eu não quero ganhar, porque eu sei que vai ser a base de sangue de pessoas que morreram nos acidentes lá, a troco de muita... Eles podem ter mudado muitas coisas e tal, mas assim, é uma empresa que eu prefiro não investir. Não é nem questão de fundamentos, é uma questão mais de ética. Então, acho que é pensar um pouco por isso também. Sei lá, eu quero ser sócio de um cara que eu não concordo muito com os princípios dele. Então, é uma coisa assim, que às vezes nem é só lucratividade que você tem que olhar, né? Tem um universo muito maior de coisas para a gente estar analisando. Boa. É isso mesmo. Seus princípios também têm que ser levados em conta na decisão final, né? Porque você está casando com aquela empresa. Então, se você for casar com uma coisa que você não compactua, você vai teoricamente esperar que ela não seja lucrativa. Então, ou você vai errar de um lado ou de outro, né? Ou com o seu princípio, ou com o seu dinheiro. Não só casar, né? Você está dando dinheiro para que ela possa fazer ainda mais daquilo que ela faz. Então, assim, investir por isso numa que eu empresa, gosto de Ambev, viu, Ridolfo? Por isso que eu gosto de Ambev. Ambev, lançar novos produtos. Cervejinha, bom demais. Eu tenho 2 perguntas aqui para fechar. E aí depois a gente pode falar dos livros. Uma é sobre... A gente já até comentou um pouco sobre isso, tá? Essa pode ser mais rápida, que é sobre os FIs. O Rafa Rios que falou se FIs ainda valem a pena, né? Visto que muitas empresas tendem a permanecer de home office. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Queria saber se você investe em fundos imobiliários. O que você acha disso?
Cara, atualmente eu não estou investindo, já estudei bastante, acho que é interessante, mas assim, a gente precisa analisar também qual que é o fundo. A gente tem diferentes tipos de fundos. Tem o fundo que eles chamam de papel, o fundo que é de tijolo. E o papel, ele é baseado em outras empresas, o tijolo é um empreendimento mesmo. Então, esse de tijolo, por exemplo, a gente tem para lajes comerciais, para escritórios comerciais ou para moradia. Então, assim, a gente tem um universo muito grande. Atualmente eu não invisto. Acho que é interessante porque ele te dá dividendos mensais ali. Então, para quem está sempre querendo mais dinheiro ali para reinvestir, é uma coisa interessante. Mas atualmente não faço não. Mas acho que é interessante sim. Acho que vale ter um 5, 10% da carteira ali em fundos imobiliários, justamente porque esses dividendos vão sempre estar gerando mais dinheiro para você estar aportando em novos investimentos. Boa. Eu também concordo. Eu acho que essa análise você tem que ver em qual tipo de fundo imobiliário que você vai investir, né? Igual você falou, tem lajes corporativas, shoppings, enfim, prédios, tem diversos tipos de fundo imobiliário. Se você acha que esse tipo vai ser mais prejudicado nesse momento, tenta investir em outro tipo. E esses rendimentos mensais que eles pagam são muito bons, dá para você reinvestir sempre. Ele funciona quase que como uma rendinha fixa, né? Que a maioria deles rende aí 0,5% ao mês, 0,4% ao mês. Então, não deixa de ser, na nossa política de diversificação, uma boa saída. Eu também tenho fundos imobiliários e pretendo continuar investindo. Ainda assim, eles valorizam, né? Além de você ter essa renda fixa, digamos assim, eles ainda podem valorizar, ainda mais agora, né? Só trazendo um dado aqui que eu anotei um pouco mais cedo. É claro que, assim, não é para deslumbrar e tal, mas, assim, eu fui procurar quanto que cada empresa subiu depois do menor ponto, depois do carnaval. Eu peguei 4 empresas aqui. A Petrobras, no dia 18 de março, ela estava valendo R$ 11,30 e no dia de hoje, né, no fechamento de hoje, 26 de maio, R$19,67. Ela subiu Caramba. 74%. Isso, assim, em 2 meses. Uhum. Magazine Luiza, dia 18 de março, R$ 28,11. Fechamento de hoje, R$64,20. Subiu 122%. Ou seja, ia Você mais tem do que todas essas dobrar o tempo. empresas aí? Não, foi só dessas 4 que eu peguei como exemplo, para a Ah, gente tá. comentar aqui. Tá. Banco Boa. Inter, no dia 18 de março estava 6,90, agora está cotado em 11,60, subiu 68%. E uma Caramba. das que mais valorizou a Via Varejo, que é Casas Bahia e Ponto Era Frio. essa que eu ia perguntar. Eu estava curioso por ela. Dia 3 de abril estava valendo 4,10. Ela caiu um pouquinho depois, enquanto as outras foi no dia 18 de março, logo depois do carnaval, ela foi um pouquinho depois, 3 de abril. Agora, 45, cerca de 45, 50 dias depois, ela está valendo 11,63. Isso foi um aumento de 183%. Ou seja, quase Eita. triplicou o valor que foi investido. Isso a gente está falando de E 45 dias. Então, você assim, aí. imagina, velho. Em menos de 2 meses a empresa crescer quase 200%. É impressionante o potencial, né? Exatamente. Então, assim, é só a título de curiosidade. É claro que, assim, não é toda empresa que vai fazer isso. E é também porque a gente teve uma queda que, às vezes, foi até exagerada pelas condições do corona, porque as empresas conseguiram se reestruturar, vender online. Mas, assim, é interessante a gente analisar isso também. E, assim, a gente não está falando também que qualquer ação que você comprar agora vai valorizar. Muito pelo contrário. Eu acho que o cenário está extremamente incerto. Mas eu acho que para aproveitar o momento estar incerto, seria interessante justamente as pessoas elas obterem mais conhecimento agora, a partir dessa nossa live aqui, quem a gente conseguiu impactar, pô, manda uma mensagem para mim, manda para o Pedrinho, vamos procurar mais conhecimentos, a gente vai ter o maior prazer em ajudar, em dar dicas de, pô, assiste esse vídeo aqui, faz isso, lê esse livro, que eu acho que isso vai ajudar demais as pessoas. E aí, quando o momento já tiver um pouco mais certo, as pessoas já souberem, pô, a quarentena está acabando, em alguns lugares a gente sabe que ainda pode piorar a situação, algumas empresas também vão sofrer mais no futuro. Aí, a partir desse Uhum. momento que o cenário já tiver um pouco mais certo, juntamente com esse conhecimento, as pessoas vão estar mais aptas a realizar esses investimentos. Eu acho que é um bom momento para começar. Eu acho que, assim, se a gente tiver impactado, que seja uma pessoa, até falei isso com você, né, Pedrinho? Se uma Uhum. pessoa sair daqui com uma outra mentalidade, ou que já investe, tiver aprendido algumas coisas, ou que ainda não investe, mas tiver pegado, né, a nossa mensagem, tiver descoberto assim, a importância da gente começar a olhar para isso agora,
pra gente, eu acho que já valeu, assim, sabe? É muito legal. Chuva de like pro Ridolf aí, chuva de coraçãozinho pro Ridolf aí, que essa frase ficou bonita. Dá chuva de coraçãozinho aí, galera. Eu Mas é acho isso aí, assim, cara. se a gente conseguir ajudar, para mim, assim, é o maior prazer ajudar. Até eu pegar uma pergunta aqui que me mandaram depois, né? Edinho mandou assim, você virou influencer? Acho assim, no conceito básico, eu acho que todos nós, olha, deu até uma chuva de coração mesmo. No conceito Tá básico, vendo? todos nós somos influenciadores. Alguns em maior escala, outros em menores. Alguns com mais audiência, outros com menos. Mas todos nós somos influencers. E eu acho que a gente tem que dar essa mensagem positiva para as pessoas, o que a gente tem de conhecimento, a gente tem que trazer, né, para as pessoas. E assim, eu quero que as pessoas ao meu redor, elas estejam assim, com a mentalidade afiada igual a minha, sabe? Eu quero que todo mundo tenha conhecimento, que a gente cresça junto. E é por isso que eu faço questão assim, de estar compartilhando essas batatas aqui com vocês. É, como diz o Gomes, né? A É, batata. Não, cara, mas é isso mesmo. Você sabe que o canal foi mais ou menos isso também, né? Da sua saúde financeira. Eu falei, será que eu crio esse canal? Nossa, eu tenho trabalho o dia inteiro, vou ficar organizando. Falei, cara, se uma pessoa for privilegiada com as informações desse canal, já vale a pena. Então, hoje tem mais de 2.000 malucos que seguem lá a sua saúde financeira. Tá sendo um projeto bem legal. E obrigado, viu? Não tá acabando ainda não, mas só de te agradecer, obrigado por ter comparecido aqui. Deixo aberto para mais convites, porque esse é um bate-papo aberto, é um diálogo. Nós estamos aqui passando o que a gente sabe e aprendendo, porque quando a galera começa a perguntar, a gente se coça para procurar as respostas também. sem Então, dúvida. muito bom, muito É bom. legal ver também que assim, tem quase 2 horas que a gente está falando aqui, o pessoal continua mandando pergunta, interessado. Dá uma energia muito boa saber que as pessoas realmente estão interessadas, elas estão buscando um pouco mais de conhecimento, né? Muito legal isso aí. Tem mais Boa. uma Minha pergunta aqui última do. pergunta. Ah, manda aí, Ah, manda aí. eu tenho a última aqui que é. Deixa eu ver se ele está aqui. O André. Tá, acho que tá aqui também. Ele perguntou sobre algum curso sobre análise gráfica. Ele já está assim, mais. Acho que ele já investe, ele já quer dar um passo a mais. Ele, além dessas tendências de mercado, de antecipar, ele está querendo um pouco mais de análise gráfica. Olha lá, ele mandou um oizinho assim. E tem um curso gratuito da Toro Radar, que eu gosto muito, que é como investir na Bolsa de Valores ou Bolsa de Valores para iniciantes, que na verdade, para mim, ela é muito mais do que para iniciantes ou como começar, porque ele vai no detalhe e faz análises gráficas muito boas que corroboram esses números, esses indicadores, essas tendências de mercado que a gente vê com os especialistas. Então, a análise gráfica, em resumo, é uma pauta para outra live, para outra discussão, mas é entender que o próprio gráfico da ação, ela pode representar uma tendência, ela pode mostrar que ela está uma tendência de alta, uma tendência de baixa, ou que a curto prazo ela pode subir um pouquinho, ela pode cair um pouquinho. Então, depois dá uma olhada lá, Andrezão, por favor, no Toro Radar, e você vai ver esse curso gratuito. Pode ir fundo nele, que eu fiz o curso todo e gostei muito, muito bacana mesmo. Legal demais. E tem muita gente também no Instagram, tem um que chama Ports Trader, que é um perfil bem legal, que ele dá dicas também sobre como ler esses gráficos, acho que é interessante. Eu, particularmente, não gosto da análise só gráfica, mas eu acho que a análise gráfica ela ajuda muito a entender isso, se a empresa está nesse grau ascendente ou descendente. Acho que vale aprender um pouco e, principalmente, que o curso é gratuito, eu acho que é totalmente válido fazer sim. Uma pergunta que eu Boa. recebi Tem a aqui, última Pedro, pergunta sua aí? foi do Lucas Faria, perguntando o que é o relatório Focus e qual que é a sua importância. O relatório Focus, ele é semanalmente, né, o Banco Central, ele emite um documento falando sobre quais são as expectativas, quais são os indicadores assim que eles estão esperando para o cenário econômico, né? Eu acho bem interessante, assim, mas eu acho que tem que ter como é que eu posso dizer, um pé atrás, assim, talvez, sabe? Porque é legal você ver a expectativa de quem realmente está na linha de frente. O pessoal do Banco Central é que realmente sabe tudo que está acontecendo com a economia, eles têm mais informação do que todo mundo. Mas, por outro lado, também, como esses dados eles são utilizados pelas outras pessoas para tomar decisões de investimento, muitas vezes é uma visão muito otimista que não corresponde com a realidade. Então, só para trazer uma
corroboração com essa minha opinião, o último relatório emitido foi a 15ª semana seguida que o relatório cortou a projeção do PIB do Brasil. Ou seja, por 15 semanas seguidas, eles cortaram a projeção, diminuíram a projeção do nosso PIB. Então, assim, eles não podem, não é que eles não podem, mas eu acho que eles não querem, né, na verdade, abrir muito o jogo, porque se você falar que o país ele não está num momento econômico bom, os investidores estrangeiros vão olhar e não vão querer investir aqui. E aí você só vai piorar a situação. Então, assim, é interessante, você consegue ver lá dados sobre questão do PIB, questão de inflação, questão de vários indicadores que são interessantes. Tem, por exemplo, a questão do dólar. Eles estão estimando que vai fechar, se não me engano, a 5,48 dólares esse ano. É a projeção deles. Mas que provavelmente deve ser alguns centavos acima. Mas se eles falarem, eles já vão tirar um pouco dos investimentos. Então, assim, acho que é interessante. É mais um material que é válido da gente estar acompanhando para a gente ter um pouco mais de conhecimento, mas tem que ter esses cuidados também. Bacana demais. Agora, galera, eu acho que para fechar a gente pode indicar nas diversas mídias aí, Ridolfo, podcast, livro, curso online, o que for, porque a gente aguçou a curiosidade do pessoal. Se eles quiserem aprofundar, eles podem buscar agora esses materiais, eles, né? É isso bem aí. aquilo que a gente falou, aquele paralelo, né, com a questão do emagrecimento. Tem muita gente que quer emagrecer, mas espera ir no nutricionista, ter uma receita pronta, e aí chega no personal, já tem a ficha e acha que vai emagrecer no outro dia. Eu acho que assim, a gente deu o primeiro passo aqui, ligou o alerta em muita gente, mas agora também é com vocês, assim, de procurar conteúdo. A gente pode até dar umas dicas, mas ninguém vai sentar e estudar para vocês, ninguém vai apertar para clicar o botão e comprar ação para vender. Então, assim, a gente está dando junto o primeiro passo, mas vamos continuar e vamos fazer também por onde, né? Queria indicar aqui, ó, 2 livros que eu estou até com eles aqui, ó. Os Axiomas de Zurique. Eu acho que é bem legal para construir essa mentalidade, assim. Os Conselhos dos Banqueiros Suíços para Orientar Seus Investimentos. Muito legal esse livro. Vou anotar que esse eu nunca li também não, mas já ouvi falar. Tem um outro aqui, ó. Esse aqui é ouro. Esse aqui é uma bíblia. Esse aqui é muito bom esse livro. Olha o tamanho dele aqui, ó. São quase 700 páginas. Ele chama Princípios, do Rei Dalio. Rei Dalio é um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele tem um fundo de hedge conhecidíssimo. E ele, para quem é da Hotmart aí que está acompanhando, basicamente é um guia de cultura da Hotmart. Mas ele foi um pouco além de falar os princípios que ele usou no fundo de investimentos dele, ele também falou de todos os princípios, né, que ele usa na vida dele. Tudo que ele aprendeu ao longo do tempo, que está relacionado, por exemplo, com isso de não agir só pelo emocional, de criar metodologias ali para no momento que você está um pouco fora de si ali, você saber exatamente como agir, não ir só pelo sentimento. Então, acho que é válido para todo mundo. É um cara, assim, super conhecido no mercado financeiro. E ele, de bônus, ainda dá dicas aí para a vida, né? Não só no mercado financeiro. Genial. Muito doido. Eu nunca li nenhum dos dois, viu? Para ser sincero, mas já anotei aqui e qualquer coisa eu te peço emprestado aí também, que eu tô afim. Combinado. Fechou? Vou mostrar 2 cursos online agora, galera. 2 cursos gratuitos e online. O livro em papel, o Ridolfo já falou 2, vou falar 2 cursos online gratuitos aqui. Deixa eu de novo mostrar a tela aqui. O primeiro é da FGV. Simplesmente eu coloquei FGV, cursos online gratuito. Vim aqui em área de interesse, economia e finanças. E investimento, curso gratuito. Beleza. Eles têm 16 cursos, ó. Como planejar aposentadoria, conceitos básicos. Os 2 que eu fiz, que eu vou indicar para vocês, são como fazer investimentos 1 e 2. Esses 2 aqui, ó. Como fazer investimentos 1 e 2. Eu fiz esses 2 cursos e para mim valeu muito a pena, tá? Só você vai lá na FGV, curso online gratuito, pode fazer os 2 que vocês vão gostar pra caramba. Tem certificado para quem quiser. E o segundo curso é da Ambima. Acho que foi você mesmo que me indicou ele, né? Não foi, Ridolfo? Eu mesmo. Antes. Cara, aqui muito tem bom. Diversos, muito bom. Esse aqui, eu não sei se você já fez eles, Ridolfo, mas eu achei eles num nível um pouquinho acima. O conteúdo ele é mais difícil. Talvez, se vocês quiserem, comece pelo FGV e depois passe para o da Ambima. Mas o da Ambima ele é muito
divertido, ele é gamificado, ele é um curso muito gostoso de fazer, assim, sabe? E aí eu vou É falar os dois interessante. que eu fiz. Eu fiz esse aqui, Mercado Financeiro de A a Z, para quem quer um glossário aí, um passo a passo de A a Z sobre mercado financeiro, e um sobre planejamento de investimentos. Esses dois que eu fiz. E gostei bastante, os dois também têm certificado. Tem vários aqui, ó. Produtos de renda fixa e produtos de renda variável, valuation, por dentro dos índices de renda fixa. Assim, reclamar de falta de conteúdo é uma coisa que vocês não vão poder fazer. Tem curso online Exato. gratuito, é só entrar e fazer. O Da, que da mais? Tem um Ambima, né? podcast que você falou? Compartilha depois aí com o pessoal. Acho que vale uma postagem, né, dos sites, tanto da FGV quanto da Ambima, que aí fica mais fácil do Tá. pessoal localizar depois. O podcast que eu acho que Beleza. é muito interessante é o Stock Pickers. Stock Pickers, eles chamam muitos gestores do mercado, pessoas influentes da área de finanças e tal. E é bem interessante, assim, para a gente ver um pouco por dentro, assim, né, de como que funcionam as coisas. Eu acho bem legal, chama Stock Pickers, o podcast. Você consegue achar no Spotify, consegue achar em qualquer plataforma de podcast. E uma outra dica que eu dou também, que eu acho que é muito legal, é o filme A Grande Aposta. Ele é Nossa, eu bem ia falar divertido. dele, você acredita? Roubei sua indicação, né? Roubou. Ele é bem divertido e ele traça muito bem esse lance que eu falei de entender a tendência. Foram pessoas que Antecipar a tendência. conseguiram entender que o mercado americano ia sofrer um crash e eles apostaram contra, sendo que ninguém nunca tinha apostado contra. E realmente aconteceu. Então, assim, depois que os Estados Unidos passou pela crise, os caras ficaram milionários justamente porque eles foram atrás da informação, foram ver que as pessoas não tinham recurso para pagar a hipoteca delas, e isso deu um puta crash. E já circula, como é que eu posso dizer? Não sei se é um boato, mas assim, existe a Roubou. teoria de que o próximo crash americano é o de financiamento estudantil. Muita gente pegando grana emprestada aí para fazer faculdade, fazer curso superior, e depois não consegue pagar, e em algum momento essa bolha aí vai estourar. Então vale ficar de olho também e ver como que a gente pode antecipar esse movimento e conseguir, digamos, se dar bem com isso, assim, né? Boa, massa demais. Esse de antecipar a tendência, esse filme me aguçou muita curiosidade de saber quais vão ser as novas, né, tendências realmente, ou igual você falou, crash. Então, me deu muita vontade de estudar para, se a gente acertar isso, isso muda o patamar do cara, né? Exato. E tem até um outro filme Ribeiro, também que é o Lobo de Wall Street, mas esse é assim, é o que não fazer. Ele é justamente assim, ele mostra o lado sujo do mercado financeiro, que não é o nosso, não é o que a gente quer transmitir aqui, muito pelo contrário. Eu acho que assim, você quer ganhar dinheiro, você tem que ser pelas vias corretas e morais. Mas é um filme interessante, muito bem feito. Não dá para negar. massa. A dúvida que não quer calar que estão me mandando aqui é quantos milhões você já tem investido? O André Buffett. Pô, mas tá Ridolfo longe, Buffett. viu? Um dia a Ah, tô gente chega brincando. lá. Mas aqui, brincadeiras à parte, a gente olha para trás e vê que a gente já fez uma diferença grande, né, cara? Que a gente já começou a investir há anos atrás. Porque quando você está começando, você pensa assim, pô, eu vou começar com 5 mil, com 10 mil, ou com 1.000, ou 500 reais, enfim. Aí você acha que não rende muito, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, você olha para trás e fala, não acredito que eu construí isso aqui tudo. Exato. Então, E assim, isso é sendo bem mágico. sincero, Pedrinho, em questão de rentabilidade, eu acho que eu ainda não tenho a rentabilidade que eu esperava quando eu entrei no mercado financeiro. Mas em questão de conhecimento, o salto que eu tive desde que eu comecei até agora, não só conhecimento financeiro, mas igual tudo, assim, igual eu te falei, a questão dos porcos, de saber o que está acontecendo na Ásia, do outro lado do mundo, até a questão do que está acontecendo em Hong Kong nesse exato momento, que a maioria das pessoas nem tem conhecimento. Você passa a ter, assim, uma noção de mundo muito maior, você sabe como que uma coisa influencia na outra ou não, sabe? Então, é um conhecimento que você não vai perder, mesmo que você não seja em relação à rentabilidade, é uma coisa que vai te adicionar para sua vida que é muito, muito boa, sabe? Legal. Não sei quem, mas alguém já falou que conhecimento rende os melhores dividendos, né? Exato. E pode ter certeza que esse pessoal que está aqui com a gente, ó, esses 20 aí que estão desde o início, na verdade, algumas pessoas entraram e saíram, mas
quem está desde o início aí. O Vitor, você desenhos, a Mari Maroca. Eu acho que é muito. Robson. Espero, né, na verdade, que esse momento tenha sido muito importante para vocês. Aí, quase 2 horas que a gente está falando, compartilhando um pouco aqui do nosso conhecimento. Espero que isso, de alguma forma, esteja ajudando todo mundo aí. Oh, beleza, então muito obrigado. Vamos fazer outras, vamos combinar e manter essa aba, essa janela aberta, que melhor do que ver jornal é ver Com esses certeza. assuntos assim para instigar as pessoas, né, não? Sem dúvida. Pode contar comigo se você quiser chamar para outros aí. Se o pessoal achar interessante, começa a seguir aí o Sua Saúde Financeira, manda uma mensagem lá pro Pedrinho falando que gostou, que quer ver outra. Só para concluir aqui, Pedrinho, acho que é importante também, muitas vezes tem algumas pessoas, né, da área de investimentos que acham que investir assim, é cortar o cafezinho, é nos mínimos detalhes ali, não gastar. Eu acho assim, ser um investidor não é ser avarento, não é poupar em tudo e tal. E uma mensagem que eu acho que é importante da gente estar aqui, principalmente depois de tudo que a gente já falou, que é de ser solidário, sabe? Eu acho que nesse momento aí tem tanta gente passando dificuldades. Às vezes o maior problema que a gente está passando aí é a questão do tédio, enquanto tem várias outras pessoas que estão passando por problemas muito maiores que a gente. Então, acho que é a gente também olhar um pouco para as pessoas que estão do nosso lado, ajudar quem a gente puder, seja ajudar com um recurso financeiro, ou seja ajudar com conhecimento também. Às vezes a pessoa está passando por uma questão ali que você consegue ajudar, que vai resolver muito a vida dela. Eu acho que é isso, assim, ser um pouco mais solidário nesse momento, olhar para o próximo, né, para as pessoas que estão ao nosso lado ali, porque esse karma aí vai fazer com que nossos rendimentos sejam maiores no futuro aí. Legal, massa demais. Obrigado a todos, então. Vou encerrar aqui, vou tentar deixar ela salva também, e aí a gente já pensa numa próxima. Rodolfo, vou deixar essa janela aberta, não vou nem dar Valeu, tchau. tá combinado. Só chamar. Fechou? Um abração, galera. Obrigado a todo mundo aí pela presença. Obrigado a todos. Forte abraço. Valeu.